O texto diz que Paulo vai para uma cidade chamada Troade, e nesta cidade Paulo está pregoando a palavra do Senhor vários dias naquela cidade. Só que chega o grande dia, o dia da despedida. A Bíblia diz que o dia da despedida era o primeiro dia da semana, ou seja, domingo. Eles prepararam um culto, e o texto diz que eles estão em um cenáculo no terceiro andar. A Bíblia faz menção em dizer que este cenáculo estava bastante iluminado. Este cenáculo estava repleto de homens e de mulheres que estavam ali para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Era culto de Santa Ceia, era culto de partir o pão. Aí a Bíblia diz que naquele culto tinha um jovem assentado sobre uma janela. A Bíblia diz que um jovem por nome Eutico estava assentado sobre uma janela. O nome Eutico significa afortunado, e só existe uma forma de ser afortunado: ou você recebe uma herança, ou você trabalha duro. Eu não sei se Eutico recebeu herança, se Eutico trabalhou duro, mas a Bíblia diz que Eutico era alguém bem sucedido. Eu não sei porque Eutico escolheu logo a janela, mas eu percebo à luz da Bíblia que janela na Bíblia significa lugar perigoso. Ninguém vai para a janela para olhar para o lado de dentro. Se alguém vai para a janela, vai com intenção de olhar para aquilo que está do lado de fora. Pastor, me prova na Bíblia. Quem é que não se lembra de Davi? Davi era um guerreiro. Davi era para estar à frente da batalha. Decidiu ficar na sua casa. Quando Davi fica em casa, o texto diz que ele vai para a janela, e da janela Davi observa uma mulher tomando banho. Da janela Davi cobiça, da janela Davi peca, da janela Davi cai. Então janela é lugar perigoso. Janela é tão perigoso. Quem é que não se lembra? O mesmo Davi está voltando para Jerusalém. O que Davi vem trazendo? Davi vem trazendo a arca. Davi estava tão feliz que ele vinha bailando, ele vinha glorificando o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que da janela estava uma mulher por nome Mical. A Bíblia diz que Mical zomba de Davi, porque quem está na janela, irmão, nem dá glória e também reclama de quem dá glória. Quem vai para a janela não glorifica e reclama de quem glorifica o nome do Senhor. Então pega essa receita aqui nesta noite. Janela, lugar perigoso. Janela, lugar perigoso. Não sei porquê, mas o texto diz que Eutico foi para a janela. Eutico está na janela. A Bíblia diz que Eutico está confortado, porque o diabo não quer que você apenas vá para a janela. O diabo não quer que você fique no lugar perigoso. O diabo não quer que apenas você fique no lugar da indecisão, mas o diabo quer que você fique confortável naquele ambiente. Tem gente que vem para o culto, espiritualmente falando, ele está na janela, ele não consegue se conectar com Deus, ele não consegue adorar o nome do Senhor. Aí o culto acaba, ele diz: não gostei do cantor, não gostei do pregador. Que culto frio foi aquele? Sabe por quê? Porque escolheu a janela. Eutico foi para a janela. Aí a Bíblia diz que Eutico foi vencido pelo sono. Eutico foi vencido pelo sono. Eutico foi vencido pelo sono. E adormecendo Eutico, ele adormeceu profundamente. O que tem de gente dormindo, sono da negligência. Quem é que não se lembra de Jonas? A Bíblia diz que Jonas sai de uma cidade para fugir da presença do Senhor. Ele desce até Jope, ele desce até o navio, ele desce até o porão e dorme um profundo sono. O interessante é que o vento está soprando aquela embarcação. Alguém olha e diz: o que faz aí, dormente?
estamos aí dormente. Tu não percebeu que o barco está quase afundando? Porque quem está dormindo, irmão, o sono da negligência, não percebe que as coisas estão desmoronando à sua volta. Não percebe que está dando tudo errado e que ele precisa despertar desse sono. Então Eutico vai para a janela, assenta-se sobre a janela e é vencido pelo sono. E quando ele é vencido, o texto é categórico em dizer que ele cai do terceiro andar abaixo. Ele cai do terceiro andar, irmão, é o terceiro andar. Aí a Bíblia é categórica em dizer que Eutico cai do terceiro andar. A Bíblia diz que Eli caiu da janela, quebrou o pescoço. Se os irmãos dobrassem a atenção, irmão, como ia ficar a benção. Ele cai do terceiro andar. Ele quebra-se, eu tenho certeza que quebrou braço, quebrou pescoço, quebrou perna. Porque se ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, do terceiro andar, Eutico está quebrado. Aí o texto diz que alguém pega Eutico no chão. A Bíblia é categórica em dizer: e levantaram Eutico morto. E eu gostaria de pregar aqui nesta noite acerca da geração que levanta morto. Pastor Daniel, que geração é essa? É uma geração que não tem poder, é uma geração que não tem autoridade, é uma geração que não tem unção, é uma geração que não tem presença. Porque a Bíblia diz que Eutico cai. Quando ele cai, alguém pega ele no chão e levanta Eutico morto. Se tem uma coisa que é simples de fazer, é levantar morto. Nesta pandemia você vai identificar alguém, irmão, alguém que levanta morto. Porque nesta pandemia, como é fácil, ou por diversas vezes você ouviu alguém dizer: fulano caiu, Beltrano caiu, a igreja tal fechou. O que é isso, pastor? Geração que levanta morto, geração que expõe o pecado alheio. Tem gente que expõe o pecado alheio e acha que está fazendo certo. Tu está cometendo um pecado maior do que o que caiu. Quem é que não se lembra uma mulher apanhada no ato adulterando? Aí a Bíblia diz que eles pegam, os fariseus pegam aquela mulher e colocam ela no meio. E o texto diz: Senhor, esta mulher foi apanhada no ato adulterando, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Que geração era aquela? Geração que levanta morto. Só que aquela geração não entendeu que eles estavam pegando alguém que estava morta e estava levando para alguém que era o dono da vida. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto existe uma geração que levanta morto, eu ainda tenho uma geração poderosa na minha presença. Aleluia, Deus. Então eles pegam a mulher, expõem aquela mulher, diz que na lei ela tem que morrer. E a Bíblia diz que Jesus começa a escrever sobre a areia. Alguns pregadores dizem que naquele momento Jesus estava escrevendo uma nova história. Então vamos tomar posse disso. Levanta a mão direita para cima. Eu quero profetizar que nessa noite Jesus está escrevendo uma nova história na tua vida. Enquanto eles levam a mulher para ser apedrejada, Jesus está escrevendo uma nova história. Glória a Deus. Mas eu quero ser um pouquinho mais profundo aqui nesta noite, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que se lembra. Irmão, Deus é um Deus que se lembra. Aquilo que tu planta, tu colhe na presença de Deus, porque Ele se lembra. Quem é que não se lembra de Mardoqueu? A Bíblia diz que a forca já estava armada para ele, quando de repente o rei perdeu o sono. E uma vez que o rei perdeu o sono, ele mandou trazer o livro das crônicas. O que era o livro das crônicas? Era registro de algo que se passou. Quando traz o registro de algo que se passou, estava escrito lá que Mardoqueu dera livramento ao rei. Quando o rei leu aquilo,
ele perguntou ao seu servo, dizendo: o que fizeram ao servo Mardoqueu? Alguém olhou e disse: nada. O rei disse: manda chamar ele, porque eu vou honrar a vida daquele homem. Ou seja, o Deus que você serve é um Deus que se lembra. Pode a mãe que amamenta se esquecer de um filho, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: Deus é um Deus que se lembra. Agora pensa comigo, a mão de Jesus no barro. O que Jesus está lembrando? Jesus está lembrando quando eles entraram em um acordo no céu e disseram: eia, descemos e façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. O homem foi criado para quê? Para adorar o nome do Senhor. O homem foi criado para quê? Para glorificar o nome de Jesus. Agora ele desce, forma o homem a sua imagem e semelhança. Da onde, pastor Daniel? Do pó da terra. Parece que eu vejo Jesus com a mão no pó da terra, olhando para aquela mulher prostituta e dizendo: eu não criei ela para ser prostituta. Quem sabe você está aqui orando, o teu filho ficou lá na tua casa, mas o grandão está na casa e está dizendo: não levantei ele para ser drogado, para ser traficante. O grandão está na casa e está dizendo: eu formei para ser um adorador da minha presença. Aleluia. Então Jesus está escrevendo sobre areia. Quando ele lembra que aquela mulher não foi formada para ser prostituta, para ser mulher da vida, então ele, olhando para aquele cenário, ele diz: quem dentre vós, homens, não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que do maior ao menor foram saindo. Por quê, pastor Daniel? O maior viveu mais, pecou mais, examinou a sua própria vida e disse: não sou digno de tacar pedra nela, porque também tem um pecado. Menor viveu menos, tinha menos pecado, mas olhou para a sua vida e disse: eu também tenho um pecado, não posso atirar pedra nela. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eutico cai, terceiro andar abaixo, está todo quebrado. Levantam Eutico morto. Geração que levanta morto, geração que expõe o pecado alheio. Porque a gente, irmão, não consegue. Quando vem, e o pior fofoqueiro é o que ouve, viu? O pior é o que ouve, não é o que conta, né? O que ouve é pior. Não, só tem fofoqueiro porque tem alguém para ouvir. Só tem ladrão porque tem alguém para comprar. As coisas funcionam aqui. E o crime do assalto é a mesma coisa do receptador que compra. Se um camarada sentou na minha mesa e começou a falar, eu falei: parou. Aí tô no carro, ele veio de novo. Eu disse: no dia que a pessoa estiver presente, você conta essa história, que eu não estou interessado em ouvir. Porque, irmão, chega algo. Um certa feito, um rabino, um camarada veio e disse: rabino, eu quero contar algo que o seu amigo fez. Ele disse: espera aí, você já passou na peneira, nas 3 peneiras, aquilo que você vai me dizer? Ele disse: não. Primeiro, o que você vai me dizer é verdade? Ele disse: eu não sei, eu ouvi dizer. Segundo, o que você vai me dizer é algo bom? Ele disse: não, não é bom. Ele disse: eu também, então não quero ouvir. Não é verdade, não é bom. Terceiro, para concluir, fechar, o que você vai me dizer vai trazer edificação para mim? Ele disse: não. Ele disse: então não quero saber. Porque existe uma geração por aí que levanta morto, irmão. Ela não tem, irmão. Eu fui visitar minha mãe, ela tem uns 70, não sei quantos anos. Quando eu cheguei lá, ela disse: meu filho, com lágrimas nos olhos, eu ganhei mais uma alma para Jesus. As rodas hoje em dia é fulano caiu, Beltrano caiu, fulano pecou, Beltrano pecou, igreja se fechou. Mas que Deus levante uma geração que vai se assentar na mesa e vai dizer: eu ganhei mais uma alma para Jesus, eu ganhei mais uma alma para Jesus, eu ganhei mais uma alma para Jesus. Aleluia. Que tem um testemunho para contar, como esse jovem contou aqui hoje. Aleluia. Pessoas que não têm um testemunho de vitória para contar, é só derrota, é só miséria.
Aleluia. Então essa geração aqui, irmão, é uma geração que expõe quem morreu. Estão lá gritando: Eutico morreu, Eutico morreu, Eutico morreu. Quando de repente alguém sobe lá onde Paulo está pregando, irmão, perceba que Eutico morreu, não morreu? Só que lá em cima está pegando fogo o culto. Porque quem estava pregando lá não era o pastor Daniel, quem estava pregando lá era Paulo. Paulo estava pregando, ninguém saiu daquele ambiente. Paulo estava pregando. Eutico estava morto lá embaixo. Alguém subiu e está lá: Paulo. Parece que eu vejo Paulo olhando. O que foi, rapaz? Eutico morreu. Fundo. Eutico morreu. Eutico está lá embaixo, caído, só os cacos, só o pedaço. Aí a Bíblia diz que Paulo, quando ouve dizer que Eutico caiu, o que Paulo vai fazer? Está na Bíblia. E Paulo descendo, ou Paulo desce, porque a primeira atitude de alguém que ressuscita quem morreu, ele desce na presença de Deus. A primeira atitude de uma igreja que ressuscita quem morreu é uma igreja que desce na presença do Senhor. Eu vou profetizar de novo. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou levantando uma geração diante da minha presença que vai descer diante do meu altar. Quer ressuscitar quem já morreu? Desce diante da presença de Deus. A Bíblia diz que Paulo desce. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: quer ressuscitar quem morreu? Diga: quer mesmo? Então desce na presença de Deus. Porque eu nunca vi alguém descer e Jesus não fazer coisas extraordinárias. Porque às vezes a gente acha que a gente quer ficar lá em cima, né? Nos melhores lugares. Não, eu quero ficar lá em cima, eu quero ser visto. Mas à luz da Bíblia, Jesus não quer eu nem você lá em cima. Ele quer que eu e você desça diante da sua presença. Zaqueu sentiu no seu coração o que, pastor? Um desejo de ver quem era Jesus. Ele está lá em cima, arrumou um lugar confortável, em cima de um pé de figueira brava. Quem sabe lá de cima ele está dizendo: eu estou no melhor lugar, eu estou na arquibancada, daqui eu vou ver quem é Jesus. Jesus está passando. Aí sabe o que eu acho lindo? Quando Jesus chega debaixo daquele pé de figueira brava, ele olha para cima e libera uma palavra dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Jesus está falando para alguém aqui nesta noite: desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Quem sabe Zaqueu olhasse para aquele cenário e dissesse: Senhor, aqui em cima está confortável, aqui em cima está bom demais, aqui está em cima está uma bênção. Quem sabe Jesus ia responder: Zaqueu, daí de cima tu vai ver eu curar o cego, daí de cima tu vai ver eu curar o coxo, daí de cima tu vai ver eu curar o leproso, daí de cima tu vai ver eu curar o homem da mão mirrada, daí de cima, Zaqueu, tu vai ver milagres extraordinários. Mas se tu descer, eu entro na tua casa, eu entro na tua casa, eu entro na tua casa, eu entro na tua casa. O grandão está na casa e está dizendo: você pode ficar onde você quiser ficar, mas se descer, eu entro na casa, eu entro no casamento, eu entro no mistério, eu entro na vida dos teus filhos e faço. Aleluia. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: vai descer ou não vai? Quem desce na presença de Deus, irmão? A Bíblia diz que Davi desce. Quem é que se lembra de Davi? Tem um gigante, 40 dias, 40 noites, me deu um homem para que peleje comigo. A Bíblia diz que está todo mundo com medo daquele gigante. Daqui a pouco Davi vai descendo. Parece que eu vejo alguém batendo no ombro de Davi, dizendo: Davi está indo para o lugar errado. Porque o gigante está lá em cima e tu está descendo. O gigante está afrontando, tu está descendo. O gigante está caluniando e tu está descendo. O gigante está afrontando, tu tá... Já é receita para alguém aqui, irmão. Enquanto o gigante se levanta, tu desce. Enquanto o
gigante te afronta, tu desce. Enquanto o gigante calunia, tu desce. Enquanto o gigante zomba, tu vai descendo. Davi vai descendo. A Bíblia diz que Davi desce até o ribeiro. O que Davi vai buscar no ribeiro? 5 pedras. Parece que eu vejo o Espírito Santo olhando e dizendo: Davi, tu desceu e está abastecido, mas o que tu tem é coisa demais. Pega 4 pedras, coloca no alforje. Pega apenas uma pedra, coloca na funda, porque apenas uma pedra vai colocar esse gigante no chão. A Bíblia diz que Davi vem subindo. O que Davi tem? Um cajado de pastor, uma funda de pastor e uma pedra na funda. Oh, glória! Quem desce na presença de Deus sobe com munição para metralhar o diabo. Eu vou profetizar de novo. Quem desce na presença de Deus sobe com munição. Deixa eu ver se tem. Aleluia. Paulo desce. A primeira atitude de quem ressuscita morto, ele desce. O Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, desce até a casa do... E lá eu continuarei falando com... Quem é que está falando com Jeremias? Deus. E por que Deus está mandando ele descer até a casa do oleiro? Porque lá vai continuar falando com ele. Deus estava dizendo mais ou menos assim: Jeremias, tu já alcançou um patamar até legal. Tu pode ficar onde tu está, não tem problema. Mas se tu descer, eu te mostro coisa mais profunda. Se tu descer, eu te dou experiência mais poderosa do que a que você viveste. Então a primeira atitude de quem ressuscita morto é descer. Paulo desceu. Segundo, Paulo se inclinou. E se inclinar aqui aponta para a oração. Se inclinar aqui aponta para a oração. Paulo desceu a escadaria, agora está diante do morto e Paulo se inclinou. Paulo está aqui, ali para quê? Para orar por quem morreu. Irmão, a gente quer orar por todo tipo de pessoa, mas para quem morreu espiritualmente, às vezes a gente esquece. A igreja é o único exército que abandona o seu soldado ferido no caminho. Porque exército nenhum abandona um soldado, mas a igreja abandona. Experimenta cair para você ver. Vira notícia de ponta a ponta. Por quê? Porque é uma geração que levanta morto. Não é uma geração que ressuscita morto. Mas Paulo, ele desce e se inclina em oração. É muito fácil orar por quem está bem vestido. É muito fácil orar por quem está no auge. É muito fácil querer estar perto de pessoas que estão bem. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu quero levantar homens e mulheres. Eu quero levantar homens e mulheres que orem por aqueles que ninguém quer orar. Hoje ele não veio, tem um rapaz que está andando comigo. Irmão, é bermudão, é calça da Ciclone, é boné à barreta, cheio de tatuagem, cheio de cordão. E eu levo ele nas agendas tudo. Muita gente já desistiu. Hoje eu ia trazer ele, só não trouxe que eu já cheguei atrasado. Ele está até aqui no Santo Antônio descoberto. Mas levo ele para tudo que é lado, porque é fácil eu querer andar com um cantor como esse, que canta, que é uma bênção. É muito fácil. Agora eu andar com alguém que não canta, que não ora, que não prega, que não faz nada. Ninguém quer. Mas o Senhor está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração que vai levantar alguém que está morto, que vai ressuscitar alguém que já morreu. Então Paulo, ele desce. Paulo se inclina diante daquele morto. Alguém está gritando: morreu, mas Paulo está lá. Alguém está dizendo: acabou, mas Paulo está lá. Alguém está dizendo: já era, mas Paulo está lá. Aleluia. Não desista, irmão, de quem já morreu, de quem já caiu, de quem está só bagaço. Eu fui pastorear uma igreja numa
cidade no Goiás. E quando eu cheguei naquela cidade, o pastor disse: lá só tem um problema. Eu disse: qual? Ele disse: a cigana. Eu disse: cigana? Tem uma cigana lá na igreja, pastor, que quando ela cai endemoniada, ela quebra tudo. No culto de transição, ele me apresentou. Se puder me ajudar com as crianças, irmão. No culto de transição, eu disse: quem é essa cigana? Ele disse: é aquela lá. No culto de transição eu preguei, a cigana não manifestou. O pastor retornou para Brasília, eu fiquei nessa cidade. Pastoreei aquela igreja por 2 anos e 6 meses. Foi 2 anos e 6 meses aquela mulher caiu endemoniada. Ela caiu endemoniada, quebrava tudo. A pessoa ia botar a mão na cabeça, ela tinha porrada. O negócio era forte, o negócio era sério. Um dia eu vim pregar em Brasília, quando de repente ela ligou, chamada de vídeo. Eu disse: o que é que essa mulher quer? Ela ligava, eu desligava, ela ligava, eu desligava, ela ligava, eu desligava, até no momento que eu atendi. Quando eu atendi, ela estava com as 2 crianças, uma no colo, outra entre as pernas, uma faca na mão. Ela tinha cortado o cabelo com o cabelo das crianças, e no vídeo ela falava: pastor Daniel Alves, o que você acha de eu arrancar 3 cabeças e entregar numa bandeja para você? De longe eu comecei a repreender. Estava aqui na cidade de Santo Antônio, na casa da minha mãe, comecei a repreender aqueles demônios. Liguei para os obreiros da cidade, eles correram lá. Quando os obreiros chegou o bombeiro, chegou o obreiro, chegou o conselho tutelar, chegou a polícia, chegou todo mundo. Quando eles adentraram aquela casa, ela jogou a faca para longe. Uma senhorinha botou a mão na cabeça dela, expulsou os demônios. Naquele dia ela perdeu as filhas. Uns dias antes eu fui socorrer eles brigando dentro de casa. A cigana mais o marido, ex-traficante, ela ligou para